You gutted him like a fish in that apartment too. You were relentless. You stabbed, you stabbed, you stabbed, you stabbed, you stabbed until he was dead. Quando a gente pensa em pessoas extremamente perigosas, quase nunca imagina alguém tão jovem. A ideia comum é associar esse tipo de comportamento a adultos com um longo histórico de problemas. Mas a realidade nos Estados Unidos mostra algo muito diferente, e ao mesmo tempo, perturbador. Existem adolescentes que cometeram atos tão extremos que parecem roteiros de filmes sombrios. Jovens que, mesmo com pouca idade, enfrentaram a consequência mais severa que o sistema judicial pode impor: passar o resto da vida atrás das grades. Prepare-se para conhecer casos que abalaram comunidades inteiras, causaram debates intensos na sociedade e deixaram marcas profundas em todos os envolvidos. Em março de 2024, um desses episódios ganhou destaque nacional e colocou o estado do Mississippi sob os holofotes. Carly Gregg, uma adolescente de apenas 15 anos, tornou-se o centro de uma das histórias mais impactantes do ano. A jovem foi responsabilizada pela morte da própria mãe e por um ataque grave contra o padrasto. Segundo as investigações, tudo teve início após uma discussão familiar, quando os pais confrontaram Carly sobre o uso de substâncias proibidas. O que deveria ser uma conversa difícil, mas comum em muitos lares, tomou um rumo inimaginável. Dominada pela raiva e sem conseguir lidar com a pressão daquele momento, Carly teve acesso a um objeto que os pais mantinham escondido dentro de casa. Dentro do quarto, ela disparou contra a própria mãe, encerrando de forma brutal a vida de quem deveria protegê-la. Em seguida, numa tentativa fria de ganhar tempo, utilizou o telefone da vítima para enviar mensagens ao padrasto, fingindo que nada havia acontecido. Quando ele retornou para casa acreditando que estava tudo normal, foi surpreendido por novos disparos. Por um detalhe que muitos consideram um milagre, o homem sobreviveu, conseguiu pedir ajuda e acionou as autoridades, o que levou à prisão imediata da adolescente. Durante o julgamento, a defesa alegou que Carly apresentava sérios transtornos psicológicos que nunca haviam sido diagnosticados corretamente. Especialistas foram ouvidos, laudos foram analisados e a sala do tribunal ficou tomada por tensão. Ainda assim, os jurados entenderam que as provas eram claras e decidiram por uma sentença extremamente severa. Ao ouvir que passaria o resto da vida privada de liberdade, sem qualquer possibilidade de revisão, Carly desmoronou. O choro tomou conta do rosto que até então parecia vazio. Foi o primeiro sinal visível de emoção desde o início do processo, mas para muitos, aquele momento veio tarde demais. Anos antes, em 2006, o Texas foi palco de um crime que até hoje causa arrepios. Dexter Johnson, ainda muito jovem, participou de um sequestro que terminou de forma trágica. Ao lado de outros envolvidos, ele abordou Maria Aparecida, de 23 anos, e o namorado dela, um rapaz de apenas 17, enquanto o casal estava dentro de um carro. Eles foram levados para uma área afastada, longe de qualquer ajuda. O que aconteceu ali foi descrito no tribunal como um verdadeiro pesadelo, deixando marcas profundas até nos investigadores mais experientes. Após horas de sofrimento, as vítimas não sobreviveram. A fuga de Dexter durou pouco. Dias depois, a polícia conseguiu localizá-lo ao rastrear o uso de um cartão pertencente às vítimas. Preso, ele manteve uma postura fria durante quase todo o julgamento, aparentando não compreender a gravidade do que havia feito. Essa atitude mudou no instante em que a sentença foi anunciada. Ao ouvir que enfrentaria a punição máxima prevista em lei, seu corpo simplesmente cedeu. Mr. Darnell Johnson, the jury has found you guilty of capital murder. In accordance with the laws of the state of Texas, this court hereby assesses your punishment of death. Ladies and gentlemen of the jury, this is going to complete your jury service. I'm going to meet you in the jury room. As pernas falharam. O rosto perdeu a cor e o controle emocional desapareceu por completo. O colapso foi tão intenso que os agentes precisaram intervir para conter a situação, e a audiência acabou sendo interrompida. Mais tarde, uma instância superior suspendeu temporariamente a execução ao levantar dúvidas sobre a capacidade intelectual de Dexter. Mesmo assim, ele permanece isolado, aguardando uma definição que pode mudar seu destino a qualquer momento. Há situações em que, antes mesmo de qualquer palavra ser dita, o clima já indica que algo muito sério aconteceu. Quando um jovem é levado ao tribunal com medidas de contenção extremas, o silêncio pesa no ar. Foi exatamente essa cena envolvendo Damon Kemp, acusado de tirar a vida de dois amigos de 19 anos em um apartamento na Flórida.
Assim que entrou na sala, Damon começou a gritar de forma desesperada, como se tivesse plena consciência de que seu futuro estava prestes a ser destruído. Os gritos eram tão intensos que o juiz precisou interromper a sessão repetidas vezes. O comportamento de Damon parecia completamente fora de controle, dando a impressão de um colapso psicológico diante de todos. As investigações apontaram que, em 2018, ele invadiu o apartamento das vítimas e efetuou vários disparos. Uma testemunha ouviu o barulho, acionou a polícia e isso foi crucial para a rápida identificação do responsável. Condenado por 2 crimes graves, Damon recebeu múltiplas penas que, na prática, significavam passar a vida inteira encarcerado. Ele escapou por pouco da punição mais extrema. A reação no momento da sentença foi marcada por lágrimas, gritos e um silêncio pesado que tomou conta da sala. Até hoje, esse episódio é citado como uma das reações mais intensas já vistas em um tribunal americano. Outro caso que ultrapassou os limites do imaginável ocorreu no Colorado, em 2013. Isabela Guzmán tinha apenas 18 anos quando foi acusada de um ato brutal contra a própria mãe. O corpo foi encontrado no banheiro da casa, com inúmeros ferimentos concentrados no rosto e no pescoço. A cena foi tão chocante que até profissionais acostumados a lidar com situações extremas ficaram profundamente abalados. Isabela tentou fugir, mas acabou localizada em um estacionamento. Durante os interrogatórios, negou repetidamente sua identidade, afirmando se chamar outra pessoa e dizendo não reconhecer nenhum membro da própria família. No tribunal, seu comportamento chamou ainda mais atenção. Sorrisos deslocados, olhares vazios e atitudes que lembravam cenas de filmes perturbadores. Especialistas afirmaram que ela sofria de um transtorno psicológico severo, o que levou a debates intensos sobre responsabilidade e punição. Inicialmente, Isabela recebeu uma sentença extremamente rígida, mas posteriormente foi transferida para uma instituição especializada, onde permanece isolada até hoje. O caso continua sendo discutido por especialistas e pela opinião pública, que se divide entre justiça, tratamento e segurança da sociedade. Nem todos os casos envolvem penas definitivas, mas alguns ficam marcados pela dramaticidade no tribunal. Um encontro marcado por aplicativo terminou de forma trágica quando uma jovem de 18 anos, Andrea Cook, se viu diante de um juiz pedindo por uma segunda chance. Junto com o namorado, ela atraiu 2 pessoas para um local isolado com a intenção de cometer um roubo. O plano saiu do controle e uma das vítimas não sobreviveu. Durante a audiência, Andrea chorou, pediu desculpas à família afetada e disse querer retomar os estudos e reconstruir a própria vida. Apesar do apelo emocional, o juiz entendeu que ela teve participação ativa no ocorrido e determinou uma longa pena de reclusão. A reação foi imediata: desespero, gritos e familiares em prantos. Mais tarde, a pena foi reduzida, mas o impacto daquele dia permanece vivo na memória de quem assistiu à cena. Mesmo sem receber uma punição definitiva, o comportamento da jovem e o clima no tribunal transformaram esse episódio em um dos mais comentados do país. Esses casos levantam uma questão inquietante: até que ponto adolescentes compreendem o peso real de suas escolhas? Nos Estados Unidos, episódios envolvendo jovens em situações extremas continuam surgindo, muitos deles marcados por uma ausência assustadora de arrependimento. E entre todos, um dos nomes que mais causou espanto foi o de TJ Lane, em 2012, um caso que levaria essa discussão a um nível ainda mais perturbador. Em um colégio de Ohio, logo nas primeiras horas de um dia que deveria ser comum, a rotina foi quebrada de forma brutal. Assim que as aulas estavam começando, TJ Lane abriu fogo contra estudantes dentro da instituição. 6 jovens foram atingidos. 3 deles não resistiram, outro carregaria sequelas graves pelo resto da vida. Lane tinha apenas 17 anos, era ex-aluno daquele colégio e conhecia pessoalmente algumas das vítimas. Justamente por causa da frieza com que agiu e do planejamento envolvido, a justiça decidiu algo raro: ele seria julgado como adulto, ignorando completamente sua pouca idade. A defesa tentou sustentar que Lane apresentava distúrbios psicológicos sérios, mas tudo o que aconteceu dentro do tribunal acabou minando essa estratégia. Sua postura chocou até quem já estava acostumado a casos extremos. Ele surgiu diante do juiz vestindo uma camiseta branca onde havia escrito, à mão, uma palavra perturbadora que exaltava a violência. Em nenhum momento demonstrou empatia ou arrependimento. Pelo contrário, manteve uma atitude provocadora, chegou a rir e ironizar o sofrimento causado. Em determinado momento,
Suas atitudes foram tão ofensivas que causaram indignação imediata na sala. Diante daquele comportamento, o júri não hesitou. A sentença ultrapassou um século de prisão, sem qualquer possibilidade de revisão. Até hoje, Lane permanece isolado, e tudo indica que jamais voltará à convivência em sociedade. Para muitos, alguém com esse perfil simplesmente representa um risco permanente. Pouco tempo depois, outro caso causaria revolta em Nova York. Em 2014, Dylan Schumacher, também com 17 anos, ficou responsável por cuidar do filho pequeno da namorada enquanto ela trabalhava. O bebê tinha pouco mais de 1 ano de vida. Quando a mãe retornou para casa, encontrou uma cena impossível de esquecer. A criança não respirava mais. Durante o julgamento, Dylan apareceu chorando, com o rosto inchado e os olhos vermelhos, afirmando repetidamente que tudo havia sido um acidente. Dizia que nunca teve a intenção de machucar o menino. No entanto, os laudos médicos desmontaram completamente essa versão. A autópsia revelou sinais claros de agressões repetidas, marcas pelo corpo e indícios de sufocamento. Aquilo não tinha nada de acidental. O tribunal deixou claro que não aceitaria justificativas frágeis diante de provas tão contundentes. A sentença foi dura e imediata: prisão perpétua pela morte de uma criança indefesa. Após ouvir a decisão, Dylan ainda tentou se explicar, dizendo que só queria que o bebê parasse de chorar. Essa declaração, longe de amenizar a situação, provocou ainda mais indignação. A pergunta ecoou na mente de todos: como alguém perde o controle a esse ponto diante de um bebê? E não foram apenas rapazes que protagonizaram histórias chocantes. Em 2022, no estado de Ohio, um caso inicialmente tratado como acidente de trânsito acabou se transformando em algo muito mais grave. Mackenzie Sheila, de 17 anos, dirigia em altíssima velocidade quando colidiu violentamente contra uma estrutura fixa. O impacto foi devastador. O namorado dela, Dominique Russo, e o melhor amigo dele, Davion Flanagan, perderam a vida na hora. Mackenzie foi a única sobrevivente. No início, tudo parecia uma fatalidade. Mas as investigações revelaram detalhes perturbadores. Imagens de câmeras de segurança mostraram que, em vez de tentar evitar a colisão, ela acelerou deliberadamente nos instantes finais. A promotoria sustentou que o ato não foi impulsivo, mas planejado. Testemunhos indicaram que o relacionamento entre Mackenzie e Dominique era marcado por conflitos constantes e ameaças anteriores. Quando foi declarada culpada por homicídio intencional, a jovem desabou no tribunal. Tremia, chorava sem parar e mal conseguia falar. A juíza foi direta ao anunciar a pena: prisão perpétua, com possibilidade de reavaliação após 15 anos. Segundo ela, o ato foi calculado, frio e causou uma destruição irreparável. Hoje, Mackenzie cumpre pena carregando o peso de ter tirado 2 vidas e destruído a própria. Outro nome que passou a simbolizar o debate sobre violência juvenil foi Ethan Crumbley. Com apenas 15 anos, em 2021, ele levou a arma do próprio pai para a escola em Michigan e promoveu um ataque que deixou o país em choque. 4 estudantes perderam a vida e várias outras pessoas ficaram feridas, incluindo professores. Durante a audiência final, o clima era sufocante. Familiares das vítimas relataram perdas irreparáveis, histórias interrompidas e um vazio que jamais seria preenchido. Enquanto isso, Ethan permanecia imóvel. Nenhuma lágrima, nenhuma reação visível, nenhuma palavra de arrependimento. Apenas um olhar vazio, distante, quase desconectado da realidade ao redor. Essa ausência total de empatia pesou de forma decisiva na decisão do juiz, que determinou a pena máxima possível: prisão perpétua sem qualquer chance de retorno à liberdade. Com isso, Ethan se tornou o primeiro menor de idade em Michigan a receber esse tipo de sentença, um marco que até hoje alimenta discussões profundas sobre responsabilidade criminal, educação e prevenção. Pouco antes disso, outro caso havia deixado marcas profundas. Dante Urai tinha 17 anos quando, junto com 2 comparsas, tentou assaltar um jovem que simplesmente seguia para a escola. A vítima, Jordan Michael Clay, tinha 18 anos e não ofereceu resistência. Mesmo assim, foi morto de forma fria. No tribunal, a cena foi revoltante. A mãe de Jordan chorava inconsolável, relatando como sua vida havia sido destruída. Enquanto isso, Dante sorria. Não era nervosismo. Era um sorriso aberto, desconcertante, como se estivesse assistindo a algo banal. O juiz deixou claro seu espanto. Em anos de carreira, afirmou raramente ter visto tamanha indiferença diante da dor alheia.
Mesmo com o sofrimento evidente na sala, Dante manteve uma postura debochada, como se tudo não passasse de um espetáculo. Aquela imagem ficou gravada na memória de todos, o sorriso frio no momento em que qualquer ser humano minimamente consciente deveria demonstrar arrependimento. I just want to tell y'all, I'll be home soon, R.I.P. Keon, I love my family. Uma frase dita por ele ao final da audiência ecoaria de forma perturbadora, reforçando a sensação de que, para alguns, a gravidade de seus atos simplesmente não existe.